Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline Duncan e hoje eu quero resolver questões de decimais que caíram no Enem para mostrar a vocês como interpretar, entender e resolver questões desse estilo, tá bom? Nesse tema em particular. Outros temas já postei e eu vou postar ainda outros temas também com essa ideia de resolver questões para vocês, com vocês na verdade. E para isso você pode dar uma olhadinha na descrição, eu vou deixar evidenciado logo no início, para você conhecer a playlist e saber os outros temas que eu já coloquei aqui para vocês. Eu já vou começar a gravar a tela do meu tablet e eu quero explicar uma coisa para vocês. Algumas pessoas deixaram dúvidas para mim, até nos comentários do vídeo, perguntando o que é a mentoria, porque eu sempre deixo em destaque aqui, e vai aparecer para vocês também agora, que eu ofereço mentorias individuais e as pessoas não entendem como que funciona e basicamente a mentoria individual você pode entendê-la como sendo uma aula particular. Eu vou fazê-la online com você e através dessa aula eu gosto de fazê-la de forma personalizada, ou seja, basicamente vai de acordo com a sua necessidade. Às vezes você tem muita dificuldade em interpretar, mas sabe resolver cálculo. Então, se você não entender como resolver questão, não adianta nada saber como calcular alguma coisa, porque você tem que saber o que está sendo pedido na questão. E às vezes você precisa de uma aula teórica, porque você não entende as propriedades ou como começar realmente a calcular alguma coisa. Então, vai muito de acordo com a sua necessidade, com o que você está precisando, um grau de dificuldade. Então, para isso, eu sempre indico vocês a entrarem no meu Instagram, que é descodifica.alineduncan. Lá tem um link, né, na bio, e nesse link vai te mostrar duas opções. Uma delas é a mentoria individual. E isso daí não quer dizer que vocês estão comprometidos com a mentoria. É simplesmente você vai entrar numa conversa pelo WhatsApp comigo e aí você pode perguntar, tirar suas dúvidas e também eu posso te explicar melhor o que eu estou oferecendo a vocês, tudo bem? E é claro, eu quero muito entender a sua necessidade, porque a mentoria é para ser algo objetivo e direcionado ao que você está precisando e não algo genérico. Porque aqui eu não tenho noção do que você está tendo dúvida, mas então eu faço uma coisa bem genérica. Então a ideia da mentoria é ser algo objetivo e direcionado para a sua dificuldade, beleza? Além disso, eu sempre peço para vocês não esquecerem de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda no crescimento do canal. E é claro, outras pessoas passam a ter acesso. O YouTube ele começa a mostrar para outras pessoas que também pesquisam desse mesmo conteúdo, tudo bem? Então, se você acha válido o conteúdo que eu estou postando aqui, é só você curtir, se inscrever e ativar as notificações. Deixe seu comentário também e isso vai ajudar bastante, beleza? Partindo aqui para nossas questões, deixa eu até ativar minha canetinha. A primeira questão que eu trouxe, ela diz o seguinte: a fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma do amendoim e 1/5 de açúcar. Ótimo! Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Ela fala o seguinte, ó, a fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma e 1/5 do quilograma do açúcar. Para você não paralisar, eu vou até pausar aqui, olha só. Eu quero fazer uma observação. Quando fala 4/5 da receita, é 4/5 da receita como um todo e 1/5 da receita como um todo. Você não pode pensar de forma separada. Não pense que é como olhar na internet a receita de um bolo ou no caderno da sua casa que fala assim, tantas xícaras de trigo, tantas xícaras de açúcar, tantos ovos. Não são coisas separadas, mas pensando como se a receita toda é o amendoim, o açúcar, e se eu dividir fizer uma proporção do tanto de açúcar que tem como um todo e do tanto de amendoim que tem dentro da receita como um todo, eu tenho 4 partes de amendoim das 5 partes que eu dividi e uma única parte é de açúcar. E eu quero que você entenda isso, porque se você pensar de forma separada, talvez você dê uma travada na hora de resolver a questão. Mas se você entender que a sua receita está sendo enxergada como um todo
e ela foi dividida em 5 partes e 4 partes daquilo ali é o amendoim e uma parte é o açúcar, eu acho que dá uma ajuda bastante, tá bom? Eu vou ilustrar melhor isso depois. Olha, o quilograma do amendoim custa R$10, tá? E o açúcar, 2. Porém, o açúcar teve um aumento no quilograma, ou seja, ele passou de 2 para R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção da receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto para o fornecedor de amendoim. Show de bola! Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma do amendoim deverá ser igual a... Então, pessoal, o que está sendo pedido na questão? Ela quer saber quanto que o preço do amendoim precisa ser para que, com aquele aumento do açúcar, eu ainda gaste a mesma coisa, tudo bem? Se eu gastava, sei lá, R$20, eu quero continuar gastando R$20. Se eu gastava R$15, eu quero permanecer gastando R$20. Eu quero mostrar que você não precisa saber o quanto a pessoa gastava. Você precisa ter em mente aqui de quanto foi o aumento, tudo bem? E aí, entendendo que você precisa saber quanto deve ser o novo preço do amendoim, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro a gente precisa saber de quanto foi o aumento do açúcar, né? Porque a gente precisa saber de quanto tem que ser tirado do amendoim, tudo bem? Então, por exemplo, se o preço do açúcar era R$2 e ele foi para R$2,20, isso significa que aumentou o quê? 20 centavos. Faz sentido para vocês? Então, meu aumento aqui, olha, foi de 20 centavos. Tranquilo? Sendo assim, o que eu posso entender agora? Eu quero ilustrar para vocês as partes da receita, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui. Eu espero que fique um pouco proporcional, mas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Aí, olha só, eu vou fazer com cores diferentes. 1, 2, 3, 4. Ótimo. São 4 partes de amendoim e uma parte daqui, né? É o nosso açúcar, tudo bem? Aqui, olha só, 4/5 do amendoim e 1/5, ou seja, uma parte só é de açúcar, beleza? Então, sendo assim, o que eu entendo? Uma única parte, ela aumentou 20 centavos, ou seja, eu preciso diminuir 20 centavos no preço do meu amendoim, tranquilo? E aí, o que eu entendo? Eu tenho 4 vezes mais amendoim do que o meu açúcar, tranquilo? Eu tenho uma parte de amendoim, uma parte de açúcar e 4 de amendoim, significa que eu tenho 4 vezes mais amendoim do que açúcar. Então, eu posso muito bem dizer o seguinte, olha, dividir 20 centavos por 4, já que são 4 partes, e entender que a cada uma parte, eu preciso que seja reduzido 5 centavos. Porque se eu somar aqui, ó, 5 centavos aqui, mais 5 centavos dessa parte, mais 5 centavos dessa e 5 centavos, dessa parte aqui, eu vou somar o quê? 20 centavos. Exatamente o que eu preciso diminuir, que eu preciso de desconto para manter o mesmo preço, o mesmo custo que eu tinha antes. Então, se o quilo do meu amendoim era de R$10, eu só vou pegar esse R$10, diminuir 5 centavos, e se eu diminuir 5 centavos de R$10, eu tenho que R$ 9,95. Faz sentido para vocês? Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Tudo bem, pessoal? É simplesmente isso aqui. Eu achei que ilustrar facilitaria bastante o entendimento de vocês e eu espero ter esclarecido. Se não ficou tranquilo para você, dê um pause, volta um pouquinho, releia o enunciado, acompanhe a minha explicação que pode facilitar bastante, beleza? Partindo aqui para a nossa próxima questão, ela diz o seguinte:
Toda a esfera visível ao longo do ano, no hemisfério celestes norte e sul, está dividida em 88 partes, incluindo cada uma delas um número variável de estrelas. A unidade de medida utilizada pelos astrônomos para calcular a área de uma constelação é o grau quadrado. Algumas constelações são imensas, como o Erídano, o rio celeste localizado no hemisfério celeste sul, e ocupa uma área de 1.138 graus celestes. Ok. Em contraponto, a constelação Norma, localizada no mesmo hemisfério, não passa de 165 graus quadrados. Beleza. Em um mapa do hemisfério celestial, feito por uma escala de 1:1000, as constelações Erídano e Norma ocuparão, respectivamente, uma área em graus quadrados de... Então, quando fala respectivamente, na mesma sequência. Então, ele quer saber na sequência que ele escreveu Erídano e Norma. Mas, se você não sabe o que é uma escala, escala é basicamente quando nós colocamos um desenho em escala, é porque nós precisamos reduzir a proporção dela para poder para que ele caiba dentro da folha ou da área que a gente possui para poder desenhar. Então, por exemplo, se um engenheiro vai fazer um desenho arquitetônico, no AutoCAD, ou quando você olha, por exemplo, um arquiteto, ou senão quando você olha um panfleto, e esse panfleto está mostrando que vai ser construído um prédio, vai ser construída uma casa, e está oferecendo aquela casa para você já deve ter recebido isso na rua. E aí você consegue ver todo o desenho da casa dentro de uma escala que cabe naquele panfleto, mas que nunca vai ser o tamanho da casa real, ou o apartamento, ou o prédio. Por quê? Porque ele botou aquele desenho em escala. E apesar do desenho estar completamente proporcional, os tamanhos de quarto, cozinha, é porque ele precisou reduzir todas aquelas áreas dentro de uma escala específica e para poder caber ali, tudo bem? Então, quando ele fala que ele vai diminuir em escala, é porque o mapa não vai caber dentro de um papel ou dentro de determinada área. Para você demonstrar aquele mapa dentro de uma área específica, você vai ter que colocar em escala. Então, a escala, quando ele fala que é 1:1000, é o valor real da área sobre o valor do desenho, tudo bem? E essas escalas variam muito, pode ser 1:50, 1:10, 1:100, 1:1000, tudo bem? Aqui não vai interferir a unidade de medida que ele está utilizando, a gente não vai ter problema com isso, mas ele simplesmente quer saber quais seriam as áreas dentro dessa escala que ele colocou de 1:1000, tudo bem? Só que para isso a gente tem que colocar agora, olha só, o Erídano, ele tem uma área o quê? De 1138, tudo bem? Essa é a real, tá? 1138. E Norma é igual a quanto? 165. Se eu pegasse essas áreas reais e colocasse dentro da proporção do que cabe no desenho, como que eu vou saber quanto vale? Eu vou pegar o valor real, neste caso 1138, tá bom? 1138, dividir por 1000, que é a escala do desenho. E aí, como eu tenho 3 zeros ali, eu estou dividindo por 3 zeros, né, por 1000, eu vou voltar 3 casas decimais. Então, aquilo que é 1138 será 1,138, tudo bem? Na verdade, eu só tenho uma alternativa com 1,138, mas eu vou fazer o próximo também. E com a área aqui de 165, eu vou fazer a mesma coisa, ó, 165 dividido por 1000. E aí, ao dividir por 1000, como tenho 3 zeros, eu volto 3 casas decimais. E isso me dá de resultado 0,165, tudo bem?
E isso aqui realmente é a nossa letra C, tá bom? Basicamente é isso, escala é literalmente só isso. Se você entende que é uma relação entre o tamanho real com o tamanho do desenho, você consegue resolver uma questão assim de forma muito simples, beleza? Opa, já foi? Para uma temporada de corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser 100 kg de gasolina, tá? Vamos anotar isso aqui, são 100 kg. E aí uma equipe optou utilizar a gasolina com uma densidade de 750 gramas por litro, tá? Então a cada 1 litro eu consigo colocar 750 gramas, isso é bem importante. Iniciando a corrida com um tanque cheio, ótimo, com a capacidade máxima dele. E aí, na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro no seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos. Ótimo, quer dizer que daquela capacidade total, daquele todo de combustível que eu tinha, que tinha abastecido o tanque cheio, né? Ao andar determinado trajeto, eu perdi 4 décimos de gasolina. Tudo bem. Então, para saber o quanto eu perdi ou quanto ainda tem no meu tanque, eu preciso saber a capacidade máxima do meu tanque, beleza? Porque apesar dele me ter dito ali que a capacidade máxima é de 100 kg, a densidade da gasolina é de 750 gramas para cada 1 litro, tudo bem? E aí, ele diz o seguinte aqui, calma aí, 4 décimos, originalmente isso, para minimizar o peso deste carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada do reabastecimento. Então, beleza, ele falou que ele vai só reabastecer 1/3 do que sobrou. Então, o que eu preciso saber? Quanto sobrou de gasolina dentro do tanque, tudo bem? E como que eu posso saber isso? Eu primeiro tenho que saber quanto vale um tanque cheio, tá? O primeiro ponto é esse, quanto é um tanque cheio? E aí, partindo dessa ideia de que eu sei quanto é um tanque cheio, eu posso, ao saber quanto foi perdido, saber o que sobrou, tudo bem? E eu quero já dar uma dica para vocês. 4 décimos é o mesmo que 40%, ou 0,4. Porque olha só, gente, ele diz assim, eu vou falar isso antes da gente até começar. Ele falou que foi perdido, né, 4 décimos do tanque, tranquilo? Se eu dividir 4 sobre 10, né, 4 décimos, eu tenho 0,4. E 0,4 não é o mesmo que 40%. Se eu dividir 40 por 100, é o mesmo que o quê? 0,4, tudo bem? Se eu nem preciso fazer cálculo, olha só. Se perdeu 4 décimos é o mesmo que 40%, 40% o que pode só ter sobrado? Só sobrou o quê? 60% do meu tanque, tudo bem? Então, o que sobrou, eu já sei, assim, sem fazer cálculo nenhum, que sobrou o quê? 0,6 ou 60% do meu tanque. Faz sentido para vocês? Então, beleza. Então, eu tenho que calcular 1/3 em cima desses 60%, tudo bem? Eu vou fazer aqui aos pouquinhos para a gente poder acompanhar o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos lá. Eu sei que a capacidade máxima do tanque é de 100 kg. E eu sei que, eu não sei quanto vale 100 kg, mas eu sei que... Ah, tá, fiz errado, calma aí. Esqueci. Ele não está na mesma unidade. Calma aí, deixa eu aumentar aqui, que é muito pequena essa borracha. Ótimo. Deixa eu reduzir aqui agora. Volta aqui. Olha, ele me disse assim, ó, 750 gramas vale, é o equivalente a 1 litro, que é a densidade da gasolina.
E aí, se a minha capacidade máxima é de 100 quilogramas, que é o quê? 100 mil gramas? 100 mil gramas, quantos litros eu tenho ali dentro daquele tanque, já que ele encheu um tanque inteiro? Eu tenho, então, olha só, que 750x é igual a 100 mil. Aí eu corto esse zero com esse aqui, né, para simplificar o cálculo de uma vez. X vai ser igual a 10 mil sobre 75, beleza? E aí, o que eu tenho agora? Eu não vou dividir 10 mil por 75 porque não vale a pena. E eu já tenho uma boa indicação que eu preciso manter o 75. Olha só, todas as alternativas tem 7,5, 0,075, então não preciso fazer tantos cálculos assim. Então, o meu tanque cheio em litros tem essa relação aqui, tudo bem? E aí, se eu perdi 40% do meu tanque, significa que me restou 60%. E se eu calcular 60%, deixa eu fazer um asterisco aqui com uma outra tinta, Se eu calcular 60% desse todo aqui, eu sei quanto sobrou no meu tanque. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, olha só. Ai, não era pra fazer isso, desculpa, gente. Olha só. X foi igual a 10 mil sobre 75, correto? Se eu souber quanto vale, se eu multiplicar aqui, né, por 0,6, que eu quero saber 60% desse todo. Eu tenho o quê? Eu vou multiplicar o 0,6 por 10 mil e aqui eu encontro o quê? 6 mil dividido por 75. Faz sentido? Então, o que sobrou é isso aqui, olha só. Isso aqui é o que sobrou, tudo bem? E aí, ele pergunta o quê? Ele fala o seguinte, olha. Ao término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou. Se eu sei que restou 6 mil sobre 75, eu posso calcular um terço, que é a terça parte, desse resto aqui. E aí, eu sei que, olha só, 6 mil sobre 75 vezes um terço vai me dar o que de resultado? Aqui, se eu dividir 6 por 3, eu tenho 2. E aqui, 2 mil dividido por 75. E aqui ele simplifica, né? Porque todas as respostas têm o numerador 20, tá vendo? Então, significa que que se eu tenho um numerador 2.000, para chegar a 20, eu vou dividir aqui por 100. E aqui eu vou simplificar também por 100, tudo bem? E aí, se eu dividir, eu tenho 20 sobre, e se eu voltar duas casas decimais no 75, eu tenho 0,75. E isso me dá como resultado a minha letra B. Tudo bem para vocês? E agora, creio eu que seja a última. Sim, essa é a última. Diz o seguinte: no contexto de matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. Beleza. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa. Tudo bem. E cada jogador recebe na mão 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda a carta da mão. Peraí. Calma aí. A carta da mão, que tem um valor equivalente àquela descrita na carta da mesa. Vamos dar um pause aqui, calma aí. Opa, foi? Não foi? Não sei se foi, calma aí. Agora vai. Vamos parar aqui um minutinho. Eu tenho uma carta na mesa, que é essa aqui. Tá até escrito aqui. E cada jogador recebe 9 cartas. Então, a carta que está na mesa, eu preciso ter uma carta na minha mão que ela seja compatível com o que está na mesa, tá? Que ela seja equivalente, ou seja, ela tem que ter um mesmo valor. Só que se você reparar, eu tenho porcentagem, eu tenho decimal, porcentagem, decimal,
fração, decimal e fração. Ou seja, eu tenho 3 tipos, eu tenho porcentagem, tenho decimal e tenho fração. Ou seja, e aqui eu tenho uma representação em fração. Então, ali eu tenho que saber quanto vale o que está na minha mão, o que está na carta, o que está na mesa, em porcentagem, em decimal e em fração, para poder comparar com o que está na minha mão. E ao saber quanto vale em decimal, fração e porcentagem, eu posso ver quais cartas dali são equivalentes, beleza? E aí, saber qual que pode formar um par com ela, obviamente. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Beleza. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão de um jogador são como o esquema. Beleza. Segundo as regras do jogo, quantas cartas que estão na mão do jogador podem formar um par com a carta da mesa? Beleza. O que é mais fácil, pessoal? Transformar a porcentagem, cada uma dessas cartas que estão à mão, em uma fração para ver se a carta da mesa é equivalente à mão da pessoa, ou transformar o que tem na mesa em fração, simplificar a fração em porcentagem, em decimal e comparar com todas de uma vez só. É muito mais fácil eu pegar os 6/8 ali, simplificar, porque tem como simplificar 6/8, saber quanto vale a fração dela, quanto vale a porcentagem e o decimal, tranquilo? E ver quantas cartas ali na mão da pessoa tem um valor, tem um resultado equivalente. Então, olha só, os 6/8 eu posso dividir por 2 aqui, eles não tinham simplificado de forma absoluta, e aqui eu tenho o quê? 3/4, tudo bem? Aqui eu já achei até um resultado compatível, ó, tem uma carta aqui. E aí, agora, como que eu transformo isso em porcentagem? 3/4, para eu poder transformar em porcentagem, eu multiplico o meu numerador por 100 e pego esse 300 agora e divido por 4. E daqui eu vou saber quanto vale essa porcentagem, tá? E aqui, olha só, se eu dividir 300 por 4, 30 dividido por 4 me dá 7, porque 7 vezes 4, 28. E aí, 30 menos 28, 2. Eu vou descer esse zero aqui. 20 dividido por 4, 5. Isso significa que eu tenho 75% também. Alguma porcentagem é 75%? Sim, a primeira. E eu sei que 75%, eu espero que vai aparecer para vocês, que eu tenho um pouco de receio aqui com o espaço. 75% é o mesmo que 75 sobre 100, tá? É mais fácil de dividir 75% do que 3/4. E aí, eu sei que isso aqui vale o quê? 0,75. Então, o meu decimal equivalente é 0,75. Então, as únicas 3 cartas que eu posso utilizar ali são aquelas ali, tá? As outras não são equivalentes. Então, eu sei que eu tenho 3 cartas na mão da pessoa. O aluno tem 3 cartas na mão que são equivalentes à carta que está na mesa, beleza? E por isso, essa é a minha resposta, a letra E, tudo bem? Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, que vocês tenham entendido aqui. E não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações, isso é muito importante, se você gostou do vídeo principalmente. E é isso, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!